Salve, salve, galera! Galera! Ixi, tentei eco, Rogério. Falhou. Tô falando sozinho. Vai lá de novo. Valeu, galera! Homenagear o Lobo, é? O Batatinha. Estamos falando sozinho, Rogério, porque a galera, todo mundo passou, Rogério. É isso aí. Não é isso? Mas acontece, Rogério. Há contratempos na vida. Verdade. Inclusive para mim, para ti. Sim, Né? Por algum claro. motivo pode acontecer alguma coisa. Não é isso? Exato. A vida, ela não... Como diz o poeta, né? Navegar é preciso. Viver não é preciso. Ele está falando do verbo, de exatidão. Navegar é preciso. Usa a bússola, a matemática, o cálculo do tempo, espaço. Viver não é preciso. É complexa a vida. E aí, por alguns contratempos da vida, pode acontecer. Com certeza. Mas nós estamos aqui para auxiliar nosso querido aluno. Isso Não é mesmo. isso? Nós estamos aqui para assessorar você, para você também conseguir o seu sucesso e chegar lá junto com os outros. Tá demais. Fechou? Fechou, tá demais, professor Jorge. Então vamos lá na tela. Tá falando bonito demais esse cara. Vamos recuperar aqui a nossa aula aqui, 54.1. Arrepiou, professor Jorge. Tá demais. Virou até poeta, né? Você é poeta, né? Fernando Pessoa, tá? Top. Beleza. Revisão geral da recuperação, unidade 3, aula 35, economias emergentes, parte 2, aula 43, os problemas ambientais e aula 44, a degradação dos recursos hídricos. Na aula 35.1, que é com a temática de economias emergentes, parte 2, falamos sobre a Índia, todo esse processo da investida tecnológica, falamos também da Rússia, sobre a indústria, recursos minerais e energéticos. Só lembrando que Índia e Rússia são países emergentes que fazem parte do BRICS. Nota aí, professor Jorge, que falamos durante a aula. BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e US de África do Sul. Beleza? Todos países emergentes. O que falamos aí sobre a Índia, professor? População... Não, Rogério, vamos voltar lá. O aluno pode perguntar por que é esse S. África do Sul. Eu sei, mas... Por que é S se África é com A? South. Inglês, garota do inglês. South África. Então, muito bem. O S é porque quando se fala em inglês, primeiro vem South África. Muito okay? bem, isso mesmo. A Índia tem uma população estimada em 2021 de 1,3 bilhão de pessoas. Só perde para a China. Exato. Ok? A densidade demográfica lá é de 329 habitantes por quilômetro quadrado. O IDH deles é baixo, né? Relativamente baixo. 0,645. É o 131º do mundo. Muito bem. Distante, né? Muito distante. A independência deles foi em 1947. A antiga colônia britânica. Isso. Quem ia lá, em vez de quando passear, era a princesa Diane, o príncipe Charles, a rainha Elizabeth. Isso mesmo. Porque era uma colônia deles, dos britânicos. Exato. A Índia é o segundo país do mundo com mais falantes de língua inglesa, atrás apenas dos Estados Unidos. Por quê? Isso ocorreu devido à colonização britânica, acabamos de falar, e a independência deles foi só em 1947. O idioma inglês na região, somado com os fatores econômicos favoráveis e o baixo custo da mão de obra, geraram a formação de muitas empresas de serviço. Opa! Olha só. Serviços. Cara. Então, olha só, presta atenção. Falar inglês lá é muito importante. Com certeza. Como é importante falar inglês, né, Rogério? Exato. Eu sei só o básico ali, I don't speak English, para todo mundo já saber que eu não sei falar inglês. Entendeu? Mas é muito importante, galera, saber falar inglês nesse mundo odierno, competitivo que a gente vive. Falar inglês é muito importante. Exatamente. Beleza? É diferencial, você aprender Com inglês certeza. top aí, você fica diferenciado no mercado. Você é visto diferente. Muito bem. Beleza? Na tentativa de superar os problemas, lá em 1980,
o governo indiano ali recorre, galera, na época recorreu ao Fundo Monetário Internacional. E o país foi obrigado a promover uma série de reformas e ajustes econômicos estruturais por conta aí dessa garantia do empréstimo. Então, a partir daí, o Estado começou a privatizar empresas estatais, que até então era dominada pelo governo. Ele também estimulou barreiras alfandegárias, diminuição do protecionismo, como forma de facilitar e incentivar a entrada do capital externo, porque era muito fechada, né? Tinha suas regras, e aí ele começou a se sujeitar a implantar essas medidas por conta dos empréstimos concedidos junto ao FMI. Então, eles priorizaram os setores considerados estratégicos. Reforma no setor da mineração, investiu na siderurgia, na metalúrgica, na indústria química, de armamentos e principalmente na TI, que é a tecnologia da informação. E hoje, Índia é destaque na exportação de serviços aí da área da tecnologia da informação. Isso, Rogério, já que você falou em TI, a tecnologia da informação, essa mão de obra qualificada da Índia está relacionado a profissionais de análise de sistemas, de bancos de dados, Muito bem. de segurança da informação, da cibernética, da robótica. Operação remota. Exatamente. Então, eles são altamente avançados nessa área, inclusive a fuga de cérebros. Exatamente. Vamos lá. Então, ela se destaca na produção industrial de eletroeletrônico e também no setor de agroindústria, farmacêutico e biotecnologia, além de TI. Falamos aí sobre as castas dentro da Índia, que acontece dentro do hinduísmo. Falamos que na Constituição, castas foram abolidas, mas culturalmente o sistema de castas dentro do hinduísmo é muito forte. Então, a galera era separada a partir do seu nascimento a cada casta. Nós tínhamos os párias, os sudras, os vaishyas, os kshatriyas e os brahmanes. Então, a casta superior era formada aí pelos brahmanes, sacerdotes intelectuais, os kshatriyas, guerreiros, os vaishyas, comerciantes, sudras, camponeses, artesãos e operários. E esse Dalit, os párias, não era nem considerado um membro do corpo do deus Brahma, e sim a poeira do pé do deus. E ainda falando sobre isso, eles eram eternamente aquilo onde eles nasceram. Exatamente. Eles não poderiam ascender socialmente. Muito bem. Nasci no Sudra, como camponês ou artesão operário, a minha vida toda seria um Sudra e poderia me casar apenas com alguém da minha própria casta. É isso. Vamos lá. Falamos também sobre a pobreza na Índia, que o hinduísmo acabou contribuindo, né, de certa forma, o sistema de casta para gerar muita desigualdade, pobreza dentro do território indiano, até os dias atuais. Então, hora de recuperar. Questão 1. A Índia é referência mundial na exportação de commodities, serviços de TI, armamentos, tecnologia espacial ou bebidas? Tranquilo isso aí, né? Tranquilo? Tranquilo. Suave na nave. Suave na Falamos nave. sobre isso agorinha. Exato. Falamos sobre banco de dados, sobre análise de sistemas, sobre programação de computador. Então, são serviços de TI, cibernética, segurança da informação, clouds. Professor, meu Deus do céu. Tá me xingando, professor? Nuvem. Ah, tá. Hoje todo mundo tem nuvem. Drive, né? O Google Drive é um exemplo de uma nuvem disponível a todo mundo que faz um Gmail, que faz um e-mail. Isso é uma tendência internacional. Rogério. Hoje quase ninguém salva mais em pendrive. Não, é tudo em nuvem. Tudo né? na nuvem. Para onde você chegar, você só precisa ter acesso à internet e você acessa a sua conta e os seus arquivos vão estar lá. Isso mesmo. Inclusive, as aulas da mediação estão na nuvem. Muito Para bem. que chegue até os nossos alunos. É isso, Rogério? Gostou? Gostei, tá demais, tá demais. Beleza, garoto. Então vamos lá. Problemas ambientais. 43.1. Nessa aula a gente falou sobre a degradação ambiental, seus impactos e também trabalhamos com algum estudo, né? Estudo de casos aqui dentro da nossa aula. Então, a degradação ambiental. A gente conseguiu visualizar que se intensificou a partir
lá da primeira revolução industrial, os problemas das questões ambientais no mundo, mas a partir do século XX a gente começou a sentir ainda mais o problema da devastação do meio ambiente, a partir do desmatamento, a partir do efeito estufa, do lixo que são jogados, lançados, sem qualquer tratamento, nos rios, oceanos e mares, e as substâncias tóxicas no solo e no ar. Então, problemas ambientais ocasionados pelo ser humano, que é a ação antrópica ao meio ambiente, como consequência de todo esse modo de vida consumista que se intensificou, principalmente com a questão da globalização a nível mundial. Beleza? Durante a aula também falamos sobre o lixo eletrônico, que tem a obsolescência programada, ou seja, ela se tornará obsoleta de forma programada. Muito ela bem. terá um tempo de vida útil. Isso mesmo. Beleza? Aí, como diz aqui a frase, mas já estragou, comprei outro dia. Exatamente. E tem pessoas que, por não ter conhecimento técnico, acabam jogando fora produtos que estão bonzinhos. Verdade. Beleza? Inclusive, dei exemplos na aula, né, Rogério? Que, por exemplo, uma impressora, ela tirou uma determinada quantidade de cópias, aquele cilindro, ele dá problema. Ele diz que, acabou, troca, mas não é para trocar. Você só precisa ter o conhecimento técnico sobre aquela impressora, aí você vai resetar aquele cilindro, ele vai zerar novamente e vai funcionar de novo. Muito bem. E aí tem pessoas que jogam fora. Exato. Ou manda para o técnico arrumar e paga caro para arrumar, só para dar um reset. Se o usuário comum não souber fazer, perde dinheiro. Muito bem. Falamos aí sobre a obsolescência programada, que é um fenômeno industrial e mercadológico dos países capitalistas. Mas claro, Rogério, eles não querem produto que dure muito mais. Com certeza que é tem problema. Que acabar. É problema na certa. Vai durar problema. muito, pouco dinheiro. Isso, pouco dinheiro. A gente tem que vender. Então surgiu, após a Grande Depressão, lá em 1929, a técnica de forçar a comprar novos produtos na produção de itens, estabelecendo o tempo de vida útil, como o professor Jorge falou há pouco. E aqui a gente tem algumas informações sobre a obsolescência programada, porque a mídia acaba também manipulando a questão que acaba gerando o consumismo e gera lixo. Então, tudo isso contribui, gera consequências para o nosso meio ambiente, como produção de lixo, mais exploração dos recursos naturais, porque se eu peguei um determinado produto, estou comprando todo o lançamento, então o mercado vai necessitar de mais recursos naturais para a produção, então maior será o impacto ambiental. Então, olha aqui, Rogério, um exemplo, né? Vamos fazer uma reflexão filosófica. Aqui uma propaganda, um marketing que dá acesso a pessoas, ou seja, um marketing da indústria de massa. Isso mesmo. Que aí as pessoas vão ficar influenciadas e de uma forma subjetiva, no subconsciente, elas estão sendo obrigadas a trocar, porque senão você vai sair da moda, você está fora de moda, e as pessoas acreditam nisso. Chegou novo celular, vou comprar agora, é da moda, vou jogar fora. Pronto. E olha aí, o tanto que ele já jogou. Lixo. Falamos aí para vocês sobre a questão da TV, fizemos um comparativo aí. Como era antigamente, né? Demorava muito mais para esses equipamentos acabarem. 25 anos. E atualmente vai só de 4 a 10 anos. 10 anos é muito, né? É isso, é louco, muito mesmo. Falamos sobre a questão da produção do lixo no mundo, que o país tem o maior desenvolvimento, acaba produzindo mais lixo, que são os países ricos aí que a gente viu durante a aula. Depois você pode voltar a analisar o gráfico. É o infográfico. Vamos lá. Oi, pode falar? Só separar aqui, né? Porque se ele quiser voltar, eu vou separar aqui para saber onde começa e termina aqui, ó, as informações. Ó. Muito bem. Separando aqui. Beleza. Beleza? Então, hora de recuperar. Questão 2. Com os combustíveis energéticos, as tecnologias da informação são, hoje em dia, indispensáveis em todos os setores econômicos. Através delas, um maior número de produtos é capaz de inovar e a obsolescência de bens e serviços se acelerar. Longe de estender a vida útil dos equipamentos e sua capacidade de reparação, o ciclo de vida desses produtos diminui, resultando em maior necessidade de matéria-prima para a fabricação desses novos equipamentos.
A postura consumista de nossa sociedade indica a crescente produção de lixo, principalmente nas áreas urbanas, o que, associado a modos incorretos de deposição, o que vai acontecer? Possibilita a ampliação da quantidade de rejeitos que podem ser destinados a associações e cooperativas de catadores de materiais recicláveis, financiados por instituições da sociedade civil ou pelo poder público. B. Estimula o empreendedorismo social, visto que um grande número de pessoas, os catadores, têm livre acesso aos lixões, sendo assim incluídos na cadeia produtiva dos resíduos tecnológicos. C. Multiplica o número de lixões a céu aberto, considerados atualmente a ferramenta capaz de resolver de forma simplificada, olha só que bonito, e barata, olha que bonito, o problema de deposição de resíduos nas grandes cidades. D. Produz efeitos perversos nos ecossistemas, que são sanados por cadeias de organismos decompositores que assumem o papel de eliminadores dos resíduos depositados em lixões. Letra E. Provoca a contaminação do solo e do lençol freático, ocasionando assim graves problemas socioambientais, que se adensarão com a continuidade da cultura do consumo desenfreado. Rogério, sem mais delongas, essa aqui está muito bonita, Rogério. Com certeza. É ela. Muito realmente bem. Vai poluir o solo. E o lençol freático, se isso entrar no solo, vai atingir a água subterrânea, também Exato. chamada de lençol freático. Exato. Não é isso? Muito bem. Beleza. Na aula 44.1, falamos sobre a degradação dos recursos hídricos e o acesso da água no mundo. Vamos lá. Falamos sobre a disponibilidade da água no planeta. Falamos que o planeta poderia ser chamado até planeta água, porque 97,5% dessa água é salgada e apenas 2,5% água doce, que está concentrada onde? No gelo, na forma de gelo e líquida. Olha só, desses 2,5% da água do mundo, que é a doce, 68,9% estão localizadas onde? Lá no gelo, nas calotas polares. E 31,10% a gente vai encontrar água doce líquida, certo? Desses 31,10% de água doce líquida, a gente vai encontrar onde? 96% na água subterrânea e apenas 4% nessa água superficial, que é em lagos e rios. Rios, carapés. Muito é isso? bem. Falamos que a água não está distribuída na Terra da mesma forma em todos os continentes. Então, as maiores reservas de água doce a gente vai encontrar onde, professor? Brasil, Rússia, Canadá, Estados Unidos e China. Então, 5 países possuem 43% de toda a água doce do mundo. Então, Quase 50%. quase 50% concentrado aí na mão de 5 países. Falamos sobre aquíferos, que são reservatórios subterrâneos de água, e aqui no Brasil a gente vai encontrar aí 2. O Alter do Chão, no norte, e vamos encontrar lá na região do centro-oeste e sudeste do Brasil e sul, o aquífero do Guarani. Então, quando a gente fala do Alter do Chão, 100% em território nacional, o maior do mundo em capacidade, 85 mil quilômetros cúbicos. E quando falamos do aquífero Guarani, 45 mil quilômetros cúbicos. que é o segundo maior do mundo, E 70% está em território nacional. né? Vamos lá. Então, ele Em extensão. é internacional, né, Rogério? Porque o aquífero Guarani, ele é muito importante, Muito bem. tanto para a Argentina, quanto para o Paraguai, quanto para o Uruguai, mas principalmente para o Brasil. Exato. Então, em Porque extensão, a ele é bem extensão maior, dele né? é bem maior, vai até lá no Mato Grosso, Goiás, Minas, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. Exato. Falamos sobre a questão da água no mundo, quando a gente fala do consumo da água, como que ela é usada? 70% dessa água é utilizada aí na agricultura, e 22% em indústria e energia e 8% no uso doméstico. Então, o uso da água no Brasil, a agricultura é a que mais utiliza, então a irrigação lidera aí 67% do consumo da água no Brasil. Falamos também sobre a distribuição desproporcional da água no Brasil, onde a gente tem o norte com 68% da água, mas a gente tem pouca gente com água tratada, certo? Exatamente.
E nós temos, por exemplo, a região sudeste com apenas 6% e a população aí, 41% do Brasil está localizada nessa região. Então, onde tem muita água, tem pouca gente. Onde tem muita gente, tem pouca água. É interessante isso aí. Falou bonito, hein, Rogério? Falamos sobre a questão das áreas aqui do Brasil que são mais vulneráveis à seca, principalmente a região nordeste do Brasil. Certo? Então, a gente tem aí a questão da baixa qualidade, da baixa quantidade e da baixa quantidade e qualidade. Então, essa qualidade está muito relacionada à questão da conservação da água. E as atividades humanas vêm afetando essa disponibilidade e a qualidade, tanto de águas superficiais, os rios, garapés, lagos, como a água de subsolo, água subterrânea. E, obviamente, o crescimento populacional acelera esse inchaço nos grandes centros urbanos, que sempre vai precisar de infraestruturas, serviço de saneamento básico, que não acompanhe essa demanda gerada por esse crescimento populacional, Rogério. Muito bem. Falamos que a água acaba sendo contaminada pelo uso de agrotóxicos, fertilizantes e pesticidas e consequências. Contaminação do solo, poluição das águas superficiais e subterrâneas por meio das águas pluviais. Falamos que a contaminação das águas oceânicas acontece de que maneira, professor Jorge? Resíduos sólidos, esgotos não tratados, poluentes químicos industriais e agrícolas, e ainda tem um problema de derramamento de petróleo. Que é chamado de maré negra. Falamos também sobre a pegada hídrica, que calcula o volume de água doce em litros em metros cúbicos, utilizado ao longo de toda a cadeia de produção de um bem de consumo ou serviço. Qual que é o objetivo? Promover consciência sobre o enorme volume de água exigido pelos nossos processos de produção e hábitos de vida, com a meta de promover o uso racional e sustentável. Então, a água que você não vê, né? Nós falamos aí, por exemplo, para fazer uma cerveja de 1 litro, vai 5,5 litros de água. E para fazer a manteiga, 18 mil litros. Então, fechou. Vamos lá para a hora de recuperar conteúdo sobre a água. Hora de recuperar a questão 1. A pegada hídrica é uma ferramenta de gestão de recursos hídricos que indica o consumo de água doce com base em seus usos diretos e indiretos. Precisamos desconstruir a percepção de que a água vem apenas da torneira, um uso direto, e que simplesmente consertar um pequeno vazamento é bastante para assumir uma atitude sustentável. Ressalta Albano Araújo, coordenador da Estratégia de Água Doce da Nature Conservancy. Considerando o texto, excerto, a mesma coisa, e os conhecimentos sobre o consumo de água no planeta, é correto afirmar que o uso indireto da água doce corresponde a comercialização de água sob forma de produto final? B. Ao emprego de água extraída de reservas subterrâneas para o abastecimento público. C. A quantidade de água utilizada para a fabricação de bens de consumo. D. Ao aproveitamento doméstico da água resultante de processos de despoluição. Ou letra E. A distribuição de água oriunda de represas distantes do consumidor. Marca logo, professor final. Jorge. Tranquilo sobre pegada hídrica. É isso aí, a quantidade de água utilizada para a fabricação de bens de consumo. Ufa, Rogério! Fechou. Fechou. Agora, boa sorte para a sua prova. É isso aí, galera. Valeu. Tchau. Forte abraço. Valeu.